Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje a gente vai tratar sobre como podemos nós estudar a palavra de Deus, né? Como nós podemos realizar o estudo bíblico, certo? É isso que nós vamos tratar hoje. Tenho em minhas mãos aqui a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje nós vamos aprender como nós realizamos o estudo. Olha, para você realizar o estudo da Bíblia, primeiro você vai ter que ter tempo. Você tem que dedicar tempo a isso. Da mesma forma que na oração você tem que dedicar tempo à oração, né? Você tem que dedicar tempo à oração, porque coisas espirituais precisa de tempo, precisa dedicar tempo. Oração, né? Leitura da palavra, tem que dedicar tempo. Porque se for querer fazer rápido de uma hora para outra, não vai dar certo. Não vai funcionar e não vai surtir de efeitos como você gostaria que surtiria. Não vai. Da mesma forma, se você for para uma academia e começar a treinar, tu começa a treinar, aí tu falta a semana inteira, tu vai na outra semana, vai um dia na outra semana, treina quase nada, vai depois no outro mês, tu não vai ter resultado nenhum, tá? Não vai ter. Então, da mesma forma, as coisas espirituais. Se tu não tiver constância, ou seja, fazer sempre, tu não vai mudar, tu não vai crescer espiritualmente, tu não vai se fortalecer espiritualmente, nem amadurecer espiritualmente. Os músculos espirituais não vão vir, né? Trazendo para que você compreenda, tá? Não vão vir. Não. Então é importante ter a constância e dedicar tempo a isso. Tu dedica muito tempo ao celular, fica um tempão no celular, jogando tempo fora. Tu dedica muito tempo assistindo séries, assistindo filme. É muito dedicar 1 hora de oração a Deus. É muito dedicar 1 hora de leitura, estudo da palavra. Bom, se você acha muito, é porque você não quer crescer espiritualmente. Porque você dedica muito mais do que isso em coisas que não vão te edificar em nada, né? Tu fica muito tempo aí na TV, no celular, o que não vai te agregar em nada. Tu fica rolando feed pra lá e pra cá, tu fica vendo filme, vendo série que não agrega em nada. E isso pra você não é muito. Mas orar, ler Bíblia, é. Então você não vai crescer espiritualmente, você vai continuar do mesmo jeito que está, né? É a realidade. Agora, se tu quer uma mudança de vida, começa a mudar seus hábitos. Começa a dedicar mais tempo em oração a Deus, mais tempo de leitura da palavra. Começa a praticar jejum, se você não pratica, e santificar a tua vida e obedecer o que a palavra diz. E parar de ficar gastando esses milhares de tempos, essas muitas horas em TV, em celular, jogar fora. Pode ficar jogando seu tempo fora. Seu tempo é valioso para Deus, viu? Seu tempo é valioso para Deus. Enquanto tu fica ali horas e horas na frente da TV, tu poderia estar orando, tu poderia estar lendo Bíblia, tu poderia estar evangelizando, tu poderia estar ganhando almas para Jesus, tu poderia estar num culto, tu poderia estar fazendo muita coisa, né? Muita coisa. Mas tu prefere ficar na TV. Então, começa a mudar os hábitos. Se você mudar os hábitos, tu vai ter resultados diferentes. Se não mudar, vai continuar no mesmo ciclo e nunca vai obter resultado. Certo? Então, é assim. A gente, para realizar o estudo, tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Se não tiver tempo, não dá para realizar o estudo. Você vai poder realizar uma meditação. Ou seja, você vai ler, né? Vai refletir, vai agregar aquilo para a tua vida e etc. Né? Aí dá tempo. Mas, né? O estudo não. O estudo precisa de tempo. Como então eu vou realizar um estudo agora, compreendendo? Né? Eu preciso de tempo. Vou tirar um tempo. Vou tirar 30 minutos. Amém. Vou tirar 20. Amém. Né? Vou tirar 10. Não dá para fazer muita coisa. Mas eu vou estudar o que eu puder. Então vamos lá. Né? Vamos lá, vou te ajudar nisso. Primeira coisa que tu vai fazer é o que tu vai estudar, né? Qual passagem da Bíblia tu vai estudar? Qual livro? Tu vai estudar um livro? Tu vai estudar uma passagem da Bíblia? Tu vai estudar um versículo específico? Tu vai estudar a Bíblia? Você quer saber de onde veio a Bíblia? Você quer saber o contexto da Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita? Quem escreveu a Bíblia? Você vai, não sei o que você vai estudar, mas você tem que saber o que você vai estudar. Pronto, tu vai estudar isso aí. Seja um livro, um versículo, é isso aí que você vai estudar, certo? Vamos supor que você escolheu estudar o livro de Gênesis.
Vamos supor que você escolheu estudar o livro de Gênesis. Ou vamos supor que você escolheu estudar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Tu quer começar em Gênesis. Perfeito. Maravilha. Muito bom mesmo. Vai ser muito bom. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a Bíblia, né? Livro de Gênesis. Tá? Abriu no livro de Gênesis, tu não vai já sair lendo de cara. Oh, sai lendo. Não, né? Assim. Não vai sair lendo de cara. Primeira coisa que é interessante você saber, né? Como tu vai estudar o livro, o que é recomendável, agora se você for estudar um versículo, você também vai usar essa mesma técnica, essa mesma estratégia. Primeira coisa é, quem escreveu esse livro? Né? Quem escreveu? Vai gravando aí. Ó, vem. Ó, pega um caderno aí e vai anotando. Vai anotando. Tu vai estudar. Então tu precisa lembrar disso, certo? Pega um caderno aí e vai anotando. Ó, tô com o meu caderno aqui. Você tá com o seu aí? Não? Então pega. Vamos ler. Vamos ler não, vamos marcar. Ó, pegou a caneta. Primeira coisa, tu vai perguntar. Quem escreveu o livro? Quem escreveu, ó, escreveu esse livro? Essa é a primeira pergunta que você vai ter que responder. Como que eu vou responder? Eu não sei. Você vai pesquisar. Você está estudando. Você não sabe? Você está estudando. Então tu vai pesquisar. Pesquisa. Você pode pesquisar no Google. Não tem problema. Né? Pode pesquisar no Google. Quem escreveu o livro de Gênesis, tu vai descobrir. Quem escreveu? Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Olha, agora você sabe quem escreveu o livro de Gênesis. Interessante, você não sabia. Então, um conhecimento já foi agregado. Isso não é interessante? Não só o livro de Gênesis. Moisés escreveu o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá dos judeus. Torá, lei dos judeus. Então, primeira pergunta foi feita. Você vai fazer isso para tudo. Seja no qualquer livro que você for ler. Você precisa ter esse conhecimento. É importante. É importante. Quem escreveu esse livro? Moisés. Você pesquisou, você descobriu, agora você sabe a resposta. Segunda pergunta. Isso é antes de você começar a ler. Tá? Você está entendendo o contexto por fora para depois tu entrar dentro do conteúdo. Aí tu vai começar a ler compreendendo quem escreveu, quando foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito. Entendeu? Aí tu vai começar agora a realizar o estudo depois dessas perguntas que eu vou te passar, tá? Tu vai começar a realizar o estudo dentro do livro. Aí ali onde você vai começar a adquirir o conhecimento, o conteúdo do que está no livro. Mas por enquanto, tu tá sabendo de por fora, né? As coisas por fora. Tá entendendo? Então é isso aí, vamos lá. Quem escreveu? Segunda coisa que tu precisa saber. Quando foi escrito? Escreve aí. Vai anotando para você não esquecer. Quando foi escrito? Anota, por quê? Porque tu vai precisar, né? Tu vai precisar para você poder, né? Lembrar, para sempre que você for fazer um estudo, você utilizar essas perguntas. Você precisa entender o livro. Você precisa entender o contexto geral. É muito importante. É muito importante. Porque tem gente que pega essa Bíblia na mão, mas não sabe quem escreveu, não sabe quem traduziu, não sabe como que essa Bíblia chegou em nossas mãos. Tem gente que não sabe. Eu, um dia, não sabia, até que eu fui pesquisar. Eu aprendi, né, que essa Bíblia, ela não foi escrita por uma pessoa apenas. Foram vários livros escritos em diferentes épocas em diferentes anos, por diferentes pessoas, diferentes autores, entendeu? Os livros do Antigo Testamento é um compilado, vamos dizer assim, de acontecimentos históricos, entendeu? Que narra coisas que aconteceram lá atrás,
que também houve várias predições, ou seja, várias profecias a respeito do Cristo que viria e que já veio. Entende? Tu vai compreendendo isso conforme você vai estudando. Tem tudo isso. Todos esses livros aqui, ó, cada um tem um autor, né? Bom, cada um tem um, isso é fato. Mas pode ser que um autor tenha escrito mais de um livro. Que no caso, Moisés escreveu o Pentateuco, entendeu? Então, por isso que é importante o estudo. Você precisa entender isso. Isso é muito bom. Se você, por exemplo, você tá ali sossegado, é um ateu, chega pra você e pergunta: papai, como é que você acredita na Bíblia? Você não sabe nem quem escreveu? Ah, o que você falou, meu filho? Eu não sei. Quem disse que eu não sei? Senta aqui que eu vou te dar uma aula gratuita. Ô, Glória. Tu estudou, tu sabe. Né? Tu sabe. Agora, se tu não estuda, o ateu vai te enquadrar. Ele vai te enquadrar você. Né? Você não sabe? Como é que você vai responder? Você não sabe. Entendeu? Então, por isso que é importante você saber, você ter conhecimento da palavra de Deus. Como é que você vai evangelizar uma alma? Você vai evangelizar a pessoa. Jesus Cristo te ama. Aí a pessoa vira pra você e fala: não acredita em Deus. Você vai virar as costas da pessoa e vai sair andando? Não. Então, por que você não acredita em Deus? Você tem que conversar, você vai dialogar. Por que você não acredita em Deus? Ah, eu não acredito em Deus porque um dia eu pedi algo pra Deus e Deus não me respondeu. E aí? Como é que você vai responder essa pessoa? Você vai deixar ela falando sozinha e vai embora? Você tá errado. Você tem que conversar com ela, é uma alma. Uma alma sem conhecimento, sem entendimento. Você tem que trazer o entendimento para essa pessoa. Entendeu? Você é representante de Cristo na Terra. Então tu tem que ter conhecimento. Vai chegar e falar para essa pessoa: meu filho, mas o que tu pediu para Deus? Né? Aí a pessoa vai falar: o que ela pediu para Deus? Você vai conversar com ela. Você vai explicar na palavra de Deus. Por que será que Deus não respondeu? Né? Por quê? Às vezes o que ele pediu não era algo que Deus queria. Tu vai explicar, tu vai conversar. Então tu precisa ter conhecimento. Né? Não só conhecimento do que é a Bíblia, etc., mas conhecimento também do que está na Bíblia. Perfeito? Então louvado seja Deus. Ô glória. Então, meus irmãos, você vai fazer essa pergunta aí, ó. Primeira pergunta: quem escreveu? Tá? Quando foi escrito? Certo? Quando foi escrito? Esse livro de Gênesis específico, eu não me lembro quando que ele foi escrito, tá? Eu não me lembro. Se não me engano, foi na faixa ali dos 2.500, eu acho, antes de Cristo. Foi algo assim, 2000, 3000, algo assim. Foi 3000. Eu não me lembro, viu? Não me lembro. Mas eu vou pôr 3000 como uma base. Mas tu vai pesquisar aí, ó. Eu não vou pesquisar agora porque eu tô gravando, não tem jeito, tá? 3000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Aí tu já tá compreendendo, ó, que esse livro não foi uma pessoa qualquer, não foi uma pessoa recente que escreveu. Esse livro é antigo. Esse livro não é novo, ele é antigo. Entendeu? Então, quando foi escrito? Terceira pergunta para tu ir estudando. Para quem foi escrito? Para quem? Para quem? Tu vai pôr. Para quem foi escrito? Essa é a terceira pergunta. Então, primeira, quem escreveu esse livro? Anota aí, se você não anotou. Segunda, quando foi escrito o livro? Anota se você não anotou. Terceira, para quem foi escrito o livro? Anota aí. Tu vai pesquisar e vai responder essa pergunta. Para quem foi escrito? Para o povo. Para o povo judeu. Tá errado? Para o povo judeu. Tu vai pôr aí, para o povo judeu, se for esse o caso. Agora, se você estiver, por exemplo, num versículo, você tá lá em... eu coloquei para o povo judeu, tá? Mas eu confesso que eu tenho certeza que isso aqui não é só para o povo judeu. É para todos nós. É para a humanidade, ô glória. Mas você entendeu, né? No contexto histórico. Porque Moisés, quando ele escreveu, ele teve um objetivo ali, específico. Mas com toda certeza isso foi muito além do que ele mesmo imaginou. Mas vamos lá. Vamos supor que você está num versículo isolado. Você está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tu quer estudar esse versículo. Tá. Perfeito, não tem problema. Você vai pregar esse versículo que você quer estudar ele. Vamos lá. Mesma coisa. Quem escreveu? Agora não é o livro, é o versículo.
Quem escreveu esse versículo? Você vai pôr lá. Quem escreveu? Ou, no caso, assim, quem falou? Quem foi que falou nesse versículo? Tá? Então você vai pôr lá. Quem foi que falou? Foi Paulo, apóstolo Paulo. Agora, o livro no qual esse versículo está escrito, né? Quem foi que escreveu o livro? Paulo. Então, perfeito. Tu vai perguntar de novo. Quando foi escrito? Quando? Tu vai pôr lá. Quando? Em tal época. Né? Em tal ano. Perfeito. Próxima pergunta, terceira. Para quem que o apóstolo Paulo escreveu? Vai estar lá. Você vai pesquisar. O apóstolo Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece, para o povo de Filipos. Né? Os irmãos de Filipos, que era uma igreja que ele tinha ganhado, né, para Cristo, que ele tinha fundado em Filipos. Olha que interessante, como o teu conhecimento está sendo abrangido, ou seja, está crescendo, né, está abrangendo a tua mente. Perfeito. Agora tu vai, nesse mesmo versículo, tu está montando um estudo, tu está montando uma planilha e também uma pregação. Tu não montou uma pregação. Aí agora, para montar a pregação, tu vai precisar de outras questões, mas não vamos entrar agora, tá? Senão eu vou te confundir. Mas por enquanto, na questão do estudo, do versículo, você vai, na hora de pregar, você vai precisar desse estudo, viu? Opa, vai te agregar muito. Então, aí tu vai, né? Para quem foi escrito, quando foi escrito, aonde foi escrito. Aonde que o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu isso? Tudo posta aquele que me fortalece. Né? Ou quando ele escreveu o livro, né, de Filipenses. Aonde ele estava? Numa prisão? Nossa, o apóstolo Paulo estava preso e dizendo que tudo pode naquele que fortalece. Que legal, hein? Entendeu? Mas o que eu te recomendaria também, né? Calma que eu já vou dar sequência aqui nas perguntas, tá? O que eu te recomendaria também? Eu te recomendaria você fazer uma coisa. Você não só pegar esse versículo isolado, tá? Para estudar ele e fazer só essas perguntas nele. Faça o seguinte: compreenda, entenda, conheça o contexto do versículo. Ou também do livro, dependendo do caso. Por quê? É importante você entender o contexto. Para que você tenha ainda mais profundidade naquele versículo. Por quê? A questão do apóstolo Paulo ter escrevido aquele versículo em prisão está no próprio livro do Filipenses. Está no próprio livro. Então, tu lendo desde lá do início, tu vai compreendendo, né? Todas essas respostas tu já vai tirando lá. Todas essas respostas dessas perguntas tu já vai tirando lá. Desde o início, tu vai lendo. Aí quando tu chegar lá, tu vai ler até o fim, certo? Aí depois tu vai voltar lá e tu vai entender aquele versículo com muito mais profundidade. Porque tu entendeu todo o contexto. O que é o contexto? É o que vem antes e depois. O contexto é o que vem antes e depois. Se tu pegar esse versículo isolado e pregar ele isolado, tu vai criar heresia. Ou seja, tu vai inventar coisas. Tu vai falar o que não está na Bíblia. Entendeu? Por isso que é importante o contexto. Texto fora do contexto gera pretexto. Se você pega um texto isolado, tira ele do que vem antes e depois, tu inventa qualquer coisa. Então tu vai falar heresia. Então é por isso que é importante estar dentro do contexto do livro. Então é importante você pegar esse versículo, tu vai fazer as perguntas para ele. Mas, se tu quer mais profundidade, meu irmão, pega e lê o livro todo. Lê o livro todo. Lê. Nossa. Ai. Então eu vou ler o livro de Isaías inteiro para entender esse versículo. Lê todo. Tu vai ver quando tu pegar esse versículo, meu filho, tu vai destrinchar ele, que tu vai montar uma pregação daquelas. Tu vai montar uma pregação com os de uma família. Meu Deus, o que esse povo fez, gente? O que ele fez para pregar desse jeito? Estudou. Entendeu? Então, por isso que é importante você compreender o contexto, tá? Para você entender o texto. Vamos lá. Perfeito? Então, vamos dar sequência nas perguntas. Como eu falei, né? Aonde foi escrito? Essa é a quarta pergunta. Vai anotando aí. Aonde foi escrito? Eu vou adiantar aqui para a gente não atrasar, tá? Aonde foi escrito?
Tá, tu vai responder. Aí, provavelmente, tem casos que não tem como, não vai saber onde foi escrito. Tem livro que você não sabe, que não vai ter resposta. Tá? Isso aí não tem problema. Não tem problema. Ou vai ter mais de uma resposta, uns vão supor em um lugar, outros vão supor em outro, mas não tem problema. Então você vai responder lá, aonde foi escrito? Respondeu. Então nós temos aqui 4 perguntas. Ó. Quem escreveu? Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Aonde foi escrito? E para finalizar, a última pergunta é: por que foi escrito? Hã? Por que foi escrito? Pronto, aqui tu encerrou o seu estudo. Você respondendo essas perguntas no livro e ou no versículo, tá? Você já tem uma base para compreender aquela passagem da escritura ou aquele livro. Legal, né? Só que isso é um detalhe. Como eu disse, você tem uma base. Agora, se tu quiser mais profundidade, meu querido, tu vai ter que mergulhar na leitura completa do livro de capa a capa. Aí tu vai entender o que tá lá no conteúdo. Entendeu? Então nós temos essa pergunta. Primeiro, quem escreveu? Quando foi? Quando que escreveu? Para quem escreveu? Aonde escreveu? E por que escreveu? Depois de tu compreender essa base, essa parte exterior, tu tá entendendo o exterior, o porquê, né? Depois que tu entendeu o porquê, agora tu vai entender o que tá lá dentro. Agora tu vai entender o conteúdo de que tá escrito. Agora tu vai entender o que tá escrito, né? Tu vai entender o que Moisés escreveu há 3.000 anos atrás, né? Quando ele escreveu para os judeus, entendeu? Estando não sei aonde que ele estava e, e com a finalidade de trazer o conhecimento para os judeus de que Deus criou tudo, entendeu? Eu tô tentando simplificar para você. Vou falar de novo, tá? Eu tô finalizando já, tá? Vou falar de novo, ó. Quando você compreender o que tá por fora, vai ficar mais fácil entender por dentro. Tá bom? Vai ficar mais fácil. Porque agora tu vai ler com a mente compreendida de que foi Moisés que escreveu o Gênesis. Tu vai ler e compreendendo que quem escreveu aquele livro foi Moisés há 3.000 anos atrás, com a finalidade de passar para o povo judeu, que era o alvo dele, ou seja, que foi para quem escreveu, com a finalidade de passar para o povo judeu que Deus é quem tinha criado todas as coisas. E quando Moisés escreveu, ele estava em tal lugar, numa montanha, não sei. Agora tu vai ler com essa compreensão. Fica uma leitura mais dinâmica, fica uma leitura mais interessante, porque tu tá entendendo, entendeu? Quem foi o autor, tu tá entendendo todas essas questões por detrás. Isso agrega muito. E na hora que tu for pregar também, isso vai te agregar. Porque tu vai saber o autor do livro. Tu vai poder, na hora que estiver pregando, falar: Moisés, quando escreveu, tantarã. Rapaz, quem não conhece, né? Quem é novo, vai falar: olha, o irmão sabe até quem escreveu o livro, rapaz. Não sei quantos mil anos atrás. Rapaz, ele sabe até o tempo, olha aí. Isso agrega, né? Isso agrega. Para quem é um estudioso, não vai ser algo comum, mas para quem não costuma estudar muito a Bíblia, vai agregar conhecimento para os irmãos. Você vai estar passando conhecimento, não só do que Deus te revelou na passagem, mas também no contexto bíblico, no contexto histórico, entendeu? Então é isso. Tem muita coisa que Deus revela no estudo. Sabia disso? Tem muita coisa que Deus revela quando a gente estuda. Se você não estuda, tem coisas que Deus não vai te revelar. Então começa a estudar mais. E nos estudos Deus vai te dar grandes revelações. E dessas revelações Ele vai te dar grandes pregações. Para tu ministrar para a igreja do Senhor. Para o povo dele. Amém, meu irmão? E seja fervoroso em oração também, viu? Não seja só dedicado ao estudo, não. Seja dedicado à oração também. Senão tu vai virar um crente seco. Vai virar um pregador seco, que só tem conhecimento e não tem nada de unção, nada de poder. Então seja fervoroso em oração, jejua,
se dedica ao estudo também, vai ser uma bomba na mão de Deus. E Deus vai te usar grandemente. Amém? Deu para compreender? Então você fazendo essas simples perguntas, as quais falei para você anotar, que quando não é quem escreveu, tá? Eu posso embaralhá-las aqui, mas vai ser as mesmas. Quando escreveu, para quem escreveu, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu e aonde escreveu. Perfeito? Fazendo esses estudos básicos, você já vai ter uma base interessante para compreender a palavra de Deus. Deus abençoe, meu querido. É isso. Obrigado pela atenção. Se você ficou até aqui, curte, comenta, compartilha. Poucos são os que ficam até o fim. Então, se você ficou até o fim, eu quero saber. Comenta aí. Comenta assim, ó. Assisti até o final. Só isso. Comenta. Assisti até o final. Se você assistiu até o final. Porque 26 minutos de vídeo não é pra qualquer um, não. O povo hoje tá numa pressa, né? Que não quer muito tempo. Mas foi um vídeo edificante para a tua vida. Então comenta aí. Se você assistiu até aqui. Assisti até o final. Comenta. Tá bom? Eu vou orar por você e nós vamos encerrar. Pai, no nome de Jesus, neste momento rico de oração, agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai, de estar neste momento aprendendo a Tua Palavra, compreendendo como estudar a Tua Palavra. E eu peço abençoe todos quantos ouviram, né? Não sei quem assistiu até o final, porque o vídeo ficou um pouco longo, mas o Senhor possa abençoar todos quantos assistiram, mesmo que não tenha assistido até o final. E eu oro para que o Senhor abençoe para que assistam até o final e compreendam tudo que foi passado aqui para a glória e honra do Teu nome. Desde já lhe agradeço nas tuas mãos, nossas vidas, a Senhora, em nome de Jesus. Abençoe lá a família deste irmão que está me ouvindo, em nome de Jesus. Ou irmão, né? Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. As palmas louvam o nome do Senhor. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.